Bom dia, eterno Deus, Criador do céu e de tudo que há no céu, Criador dos céus e de tudo que há nos céus, Criador do ar e dos ares e de tudo que há no ar nos ares, Criador das águas e de tudo que há nas águas, Criador da terra e de tudo que há na terra, Criador do universo que há no universo, Criador da, Criador de todas as espécies de vida e da vida humana, desde antes mesmo da existência de tudo e de todos. Pois quando nada existia, algo muito maior que tudo que existe, algo muito maior que os céus e de que tudo que há nos céus, algo muito maior que o céu e de que tudo que há no céu, algo muito maior do que o ar e que os ares, de que tudo que há no ar e nos ares, algo muito maior do que as estrelas e de que tudo que há nas estrelas, algo muito maior do que os espaços, que tudo que há nos espaços, algo muito maior do que as galáxias e de que tudo que há nas galáxias, algo muito maior que o Sol, que a Lua, que o dia, que a noite, algo muito maior que todos os planetas, que todas as galáxias, algo muito maior que o planeta Terra, algo muito maior que o universo, algo muito maior que as águas, algo muito maior que tudo que existe, o eterno Jesus Cristo. Quando nada existia, algo muito maior que todas as espécies de vida, algo muito maior que toda a vida humana que já existia, que existe, que estão existindo a cada dia até a volta dele. Porque quando nada existia, o nosso eterno Jesus Cristo já era, já era existente, já era algo muito maior que tudo isso que eu falei já era existente. O Espírito imortal e santo, o único e suficiente Salvador, o único autor da ressurreição eterna de todas as pessoas, de todos e de todos que já existiram nessa terra e que não existe mais. O único autor da transformação, o único autor da vida de todos e de todas que existe hoje. E o único autor da vida de todos e de todas que estão existindo de hoje até a volta dele. Pois quando nada existia, o nosso eterno já era o Criador de tudo. Né? E sem o nosso eterno, nada existiria, nada, absolutamente nada. Então, todos os dias, quando acordo pela manhã, eu agradeço a esse eterno Criador, ao dono dos nossos dias, ao dono dos nossos segundos, ao dono das nossas horas, ao dono dos nossos anos, ao dono das nossas vidas, ao dono de todas as espécies de vida e da vida humana. Todas as vidas é do eterno. Sem o eterno, não existiria nenhuma espécie de vida. Então, por isso, todos os dias, quando acordo pela manhã, agradeço ao eterno Criador. Obrigado, Deus, obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de Ti, que é de Ti. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, pela respiração de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo fôlego de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo Espírito de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti e que é de Ti. Todas essas palavras só têm um só significado, é a vida, é Jesus Cristo, né? Sem Jesus Cristo não existiria nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. Então, nós somos sopro do eterno. Somos aquele sopro que o eterno deu lá no Jardim do Éden, lá no princípio. Né? Mesmo nós sendo fruto de relações dos nossos pais, o Criador da vida é aquele que tudo criou e é aquele que criou a vida humana com as próprias mãos dele. Né? Modelou o homem do pó da fez um traço, né? Igual você vai construir uma casa, construiu uma casa ali com as próprias mãos dele, soprou na arena daquela casa que ele construiu com as próprias mãos dele, e aquela casa que ele construiu com as próprias mãos dele, através do sopro, quando ele deu um sopro naquela casa que não tinha vida, aquela casa se tornou alma vivente. Então a vida humana foi criada lá no jardim do Éden, onde Deus fez o homem com as próprias mãos dele. Tudo o eterno criou com o poder da palavra dele. Ele só foi falando e quando o som da voz dele saía,
as coisas estavam veio à existência, né? Ele falou que haja céu e o céu veio à existência. Que haja tudo que há no céu e tudo que há no céu veio à existência. Que haja céus e os céus veio à existência. Que haja tudo que há nos céus e tudo que há nos céus veio à existência. Que haja planetas e todos os planetas veio à existência. E tudo que há nos planetas e que haja tudo que há nos planetas, tudo que há nos planetas veio à existência. Que haja as galáxias e as galáxias veio à existência. Tudo que há nas galáxias veio à existência. Que há o tempo e o tempo veio à existência. Que haja os tempos e os tempos veio à existência. E tudo que há nos tempos veio à existência. Que haja luz e a luz veio à existência. Que haja trevas e as trevas veio à existência. Quer dizer, tudo, absolutamente tudo ele criou com o poder da palavra. Só foi abrindo a boca, falando e as coisas veio sendo criadas, né? Pelo poder da palavra dele. E o homem ele criou em especial, com as próprias mãos dele, né? Lá no Jardim do Éden. Ele fez aquele traço, construiu aquela casa estava sem vida. Quando ele falou que haja todas as espécies de vida e todas as espécies de vida veio à existência. Mas a vida humana foi diferente. Ele criou lá no Jardim do Éden, até os anjos, tudo ele criou só com o poder da palavra dele. Só que a vida do homem, ele criou com as próprias mãos dele. O homem é a humanidade, é a vida humana. A vida humana ele criou diferente de todas as vidas. Ele criou com as próprias mãos dele. Modelou, construiu aquela casa com as próprias mãos dele lá no Jardim do Éden, né? Quando aquela casa estava pronta, mas ela estava sem vida. Ele soprou no nariz daquela casa que estava sem vida, e aquela casa que estava sem vida se tornou alma vivente. Então, a vida humana foi construída ali, do sopro do Eterno. E mesmo nós sendo reproduzidos dos nossos pais, a nossa vida nós devemos, em primeiro lugar, ao Criador de tudo. O Criador da vida, né? O Criador da vida, que é Jesus Cristo. Né? Devemos ao Criador da vida, que é o nosso Pai maior, e devemos aos nossos pais, que o nosso Pai maior concedeu a nos reproduzir. Né? O nosso Pai maior concedeu aos nossos pais nos reproduzir. Então, a vida foi criada pelo nosso Pai maior, né? sem nenhuma espécie de sexo, né? Porque ele criou com as próprias mãos dele. Então, a vida foi criada por Deus e Deus ordenou que a vida fosse reproduzida. Né? Então, com a ordenação dele, nós somos reproduzidos pelos nossos pais. Só que a nossa vida foi Deus que criou lá no princípio. E a de todos, toda a vida humana foi Deus que criou através daquele único sopro lá do princípio. Então todas as vidas que existem de todos e de todas, que já existiram, todos e de todas e não existe mais, mas para Deus são todos e todos existentes, e todos que existem hoje, e todos que estão existindo de hoje até a volta do Eterno, todas as vidas se devem àquele único sopro do Eterno, lá do princípio. É por isso que fala que no fim de tudo começará quando acabar, quando tiver fim de tudo que existe nesse sistema, aí o começo vai ser o fim, o começo vai ser melhor do que o fim de tudo, o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas desse sistema é para entrar o sistema do Eterno, lá do princípio. Aí o princípio vai realizar todas as promessas. Aí o Eterno Criador vai realizar todas as promessas que ele prometeu no princípio. Né? Todas as que ele prometeu no princípio, ele vai realizar no fim. Quando acabar todo esse sistema que não é eterno. Né? Esse sistema é paralelo. Nós não somos eternos. Nós somos mortais. Quando morremos, não tem nós não temos um superior dentro de nós que vai sair de nós para o céu, para o inferno, para ficar vagando. Não. Quando morremos, nem os anjos e nem os demônios não podem mais nos usar. Né? Nós paramos de existir até a volta do Eterno. Somente o Criador da vida pode trazer a existência de todos e de todos que não existe mais. Somente o Criador da vida tem o poder de transformar os vivos, também quer ressuscitar em corpo de glória corruptível e nos dar a vida eterna. Somente o Deus Criador de tudo é o Deus único, imortal e único que possui a imortalidade. Somente o Deus Criador de tudo que pode nos trazer toda a existência de todas as vidas que não existe mais de volta, a vida ressuscitada em um corpo de glória corruptível, e somente o Criador pode
transformar-se que porventura existirem quando ele voltar, transformá-las em corpo de glória corruptível. Pessoas que tiverem 120 anos, 130 anos, não sei quantos anos vai ter, a pessoa mais velha quando Jesus voltar, pode ter 200 anos, voltará à juventude de 18, 20 anos. Um corpo de glória, um corpo que nunca mais vai envelhecer, porque não existe mais o pecado. Uma mente santa, porque não vai existir mais Satanás e demônios para pôr maldade na mente humana. Um coração santo, porque não vai existir mais Satanás e demônios para botar maldade nos corações humanos. E uma carne santa, porque o pecado não existirá mais, né? O mal já não mais existirá. Então o mal não existe mais, não existe mais o pecado, né? E quando esse nosso Eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, né? E como Pai tudo ele criou, como Pai ele olhou dos céus para a terra, não viu justo sequer, né? Porque também já tinha havido uma rebelião lá nos céus, né? E ele tinha expulso uma sexta parte dos anjos, e essa sexta parte dos anjos está desencaminhando a terra, né? Usa toda a humanidade para mentir, né? Por que fala assim? Que toda mente de todos os vivos dessa terra são mais enganosos que todas as coisas. Ou seja, toda mente de todos os vivos dessa terra mente. De todos e todas. Porque anjos e demônios vai na mente de todos os vivos dessa terra. Entendeu? Por que todo o coração de todos os vivos dessa terra são mais enganosos que todas as coisas? Porque anjos e demônios vai no coração de todos os vivos dessa terra. Porque toda a carne dos vivos dessa terra são pecaminosa. Porque anjos e demônios vai na carne de todos os vivos dessa terra. Ou seja, o pecado vem dos demônios. E quem nos conserta é os anjos. Deus envia os anjos para nos dar discernimento de quem está nos usando, para dar sabedoria de quem está nos usando e para dar a direção certa. E os anjos da parte de Deus repreendam os demônios, né? Porque os demônios estão nos nossos arredores. Então, de dia e de noite, né? Porque assim como eles acusavam os anjos lá de noite, acusam nós, seres humanos, também de dia e de noite, né? Mas Deus está nos livrando a cada dia. Nós temos que se apegar com Jesus para ele nos livrar, porque ele é o único que pode nos livrar de Satanás e dos demônios, porque ele é o único que criou tudo. Então a gente tem que falar assim, que o Criador que te criou, Satanás, demônios, repreenda vocês e expulsa da mente humana. Que o Criador te criou, Satanás e demônios, repreenda todos vocês do coração humano e expulsa. Que o Criador que criou vocês, Satanás e demônios, repreenda vocês todos os demônios da carne humana e expulsa. Né? O nosso eterno Criador, todo o poder é dele, e toda a autoridade é dele, e todo o reino é dele. Então vamos. Aí ele nos ensinou nós a orarmos essa seguinte oração, quando ele esteve aqui nessa terra, como filho da Virgem, que como o Pai tudo ele criou, como o Pai ele olhou dos céus para a terra, não viu um justo sequer, então ele mesmo veio aqui, se submeteu, se fez carne, né? Se fez filho da Virgem, né? Se fez filho de uma filha dele, para cumprir toda a incapacidade de todos que não existe mais, de todos e todas, e de todos e todas que existem hoje, e de todos e todas que estão existindo de hoje até a volta dele. E quando ele esteve nessa terra com o filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos essa seguinte oração, né? Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. E seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nós, Pai, de tudo que é armadilha do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nós, Pai, de toda maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Porque do Senhor, Pai eterno do céu, é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todos sempre, de eternidade a eternidade. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida.